Nós vamos ler um texto, meus irmãos, conhecido de todos, aquele texto básico de reunião. Então a gente às vezes vai ter que explorar mais a razão do que às vezes a comoção, mas é assim mesmo. A gente vem para uma reunião como essa, a gente vem, claro, todos com aquele pensamento de que Deus possa dar a nós mais um aprendizado, uma experiência de vida de um companheiro, de um homem, de uma mulher de Deus, que nos ajude e nos incentiva mais ainda a fazer a obra do Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo de número 2, verso de número 15, é um texto muito conhecido. Se vocês quiserem ler comigo, por gentileza, se quiser colocar de pé, só para vocês descansar um pouquinho, depois vocês podem sentar e ficar à vontade. 2 Timóteo capítulo de número 2, verso de número 15. Deus que abençoe pastor Marcos mais uma vez, toda esta igreja. Deus que abençoe a Ângela, o Marcos, toda a sua família. Nielso, meu filho, aquele jovem, eu creio que tem muitos jovens simpáticos aqui em Acreúna, mas o meu está ganhando ainda, graças a Deus. E pensa num rapaz assim, empolgado com o ministério do pai. Tem hora que eu fico até com dó dele, tanto que ele é empolgado. Ele é o meu cinegrafista, meu produtor. Ele já investiu quase 10 mil reais só na produção do meu ministério, uma alegria. E eu sempre falo para ele, sonhava dele ser qualquer coisa, menos obreiro, mas parece que já é diácono, já tesoureiro da igreja, secretário-geral. E ele vai entrar e falei, olha, quem entra por esse caminho não sai mais. E ele está animado e alegre. Minha esposa, essa eterna diaconisa que sempre está ao meu lado, nos ajudando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. 2 Timóteo 2 e 15, texto conhecido de todos, né? Trago aqui o meu abraço do meu pastor João Rodrigues, a toda a igreja, ao pastor e a toda a igreja. Procura apresentar-te a Deus Vou mais uma vez, depois você fala aprovado, do jeito que você falou com voz de guerreiro, ó. Procura apresentar-te a Deus Coisa interessante aí, nós vamos falar só nessa frase, eu vou terminar o versículo sozinho. Ó, como o obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ora comigo, querido Deus e eterno Pai, a palavra é sua, a igreja é sua, sou seu instrumento, que eu seja apenas um cano por onde transita a água que mate a sede do sedento. Fala conosco, alerta-nos, nos inspira, Senhor, cria uma coordenação de raciocínio aqui nessa manhã, que todos nós com muita humildade aceitamos a sua palavra para edificar, consolar e exortar o nosso coração. Podeis assentar, que Deus abençoe em Cristo Jesus o nosso Senhor. Deus abençoe. Eu mandei dar muita ênfase àquela frase, procura apresentar-te a Deus aprovado. Os irmãos sabem muito bem que o sábio Salomão diz que a gente tem que instruir o sábio e ele fica mais sábio ainda. Os irmãos sabem que nada que foi inserido na Bíblia foi inserido isoladamente. Sempre teve uma razão, houve um objetivo e um propósito principal para que aquilo fosse abordado, relatado. Vocês lembram que o mesmo que escreveu essa epístola, um dia ele disse que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Pode dizer amém? Então a Bíblia é um manual do nosso ministério. Na introdução do pastor aqui, o pastor falou sobre a carência que nós estamos vivendo hoje, a falta de uma familiarização mais aproximativa com a palavra. Certas igrejas há uma pobreza muito grande, sim, no altar, quando o assunto refere-se à Bíblia, à palavra. Eu creio que na igreja muitas coisas podem ser substituídas.
pode substituir bancos por poltronas, substituir templos, uma série de coisas são substituíveis, mas a palavra de Deus ainda é insubstituível na casa do Senhor Jesus. Nada substitui ela, nada, não. Nós podemos fazer malabarismo, teatrismo, nós podemos aí ser um dramaturgo de especialidade, de alta especialização em dramaturgia, nós podemos criar vários tipos de metodologia apreciativa, podemos fazer uma comédia em riba do púlpito, fazer o povo até passar mal e sentir dor de barriga, de rir, não tem problema, mas o que nutre a nossa fé, que dá substância à nossa fé, ainda é a insubstituível e poderosa palavra de Deus na face da terra. Nada a substitui. Agora veja bem, na introdução que eu iniciei, eu disse que nós precisamos levar em certas considerações aquilo que o próprio texto está apontando. Ele escreveu essa última epístola a uma pessoa que ele tinha uma aceitabilidade muito grande por este jovem. Timóteo, ele exercia uma confiança muito grande do apóstolo Paulo. Paulo sempre tinha uma palavra assim, afetuosa quando ia dirigir a ele: meu filho amado, meu filho em quem gerei nas minhas entranhas ministerial. Então Timóteo tinha uma aprovação muito grande pelo apóstolo Paulo. Paulo aprovava, que só para os irmãos ver, que Timóteo foi encarregado de várias responsabilidades apostólicas, responsabilidades enormes. Quer dizer, se ele não exercesse uma alta confiabilidade do apóstolo Paulo, aquelas responsabilidades não seriam transmitidas a ele, responsabilidades de analisar a vida de homens e mulheres e prepará-los e o quê? E comissioná-los à obra, ao ministério. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele, sabendo que estava finalizando a sua carreira aqui na terra, vivendo seus últimos momentos de vida, ele começa dizendo para este jovem: Timóteo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os mortos e os vivos na sua vinda e no seu reino. Timóteo, pregue a palavra, a tempo, fora de tempo, redargas e exortes com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo uma comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Timóteo, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Timóteo, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida, Timóteo, está próximo. Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Timóteo, desde agora me está reservada a coroa da justiça, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quem pode dar glória para o Senhor Jesus essa manhã? Então ele era o quê? Preocupado com a aprovação do ministro. E aí ele começa a dizer: procura, viabiliza, veja, faça alguma coisa, porque só a minha aprovação no seu ministério não é suficiente para você enfrentar as intempéries da vida. Timóteo, só a minha aceitabilidade, só a minha carisma, só a minha confiança, só a minha credibilidade que eu dou a você não é suficiente. Você precisa comprovar declaradamente e receber comprovadamente a aprovação daquele lá de cima. Se ele te aprovar, nada susterá diante de ti. Quem pode dizer um glória para o Senhor Jesus? Então, procura apresentar-te a Deus vai falar aprovado com voz de guerreiro, quer ver? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí nossa palavra nesta manhã é o seguinte, veja bem, eu gosto muito da Bíblia também na sua linguagem usual e comum.
levar em consideração algumas palavras que têm alguma etimologia significativa, importante, e que podemos tirar lições dessas palavras. Eu fui fazer uma pesquisa desta palavra aprovado, inserida aqui pelo apóstolo Paulo, e ela significa didóquimos. Didóquimos. Mas o que eu acho interessante que o Timóteo entendeu claramente quando Paulo usou essa palavra aprovado. Quando Paulo falou assim, procura apresentar-te aprovado, naquela época não existia dinheiro de papel como existe hoje. Não existia em circulação um dinheiro de papel, era o dinheiro de metal. Então o Timóteo sabia, para que um dinheiro recebesse uma moeda, recebesse uma aprovação de circulação, ela tinha que passar por um sistema rigorosamente especializado de uma classe de pessoas que eram chamadas de didóquimos, homens que agrupera a aprovação de circulação. Olha o tanto que isso aqui tem a ver com o nosso ministério hoje, presta atenção. A pedra era tirada bruscamente lá da natureza, transportada para o forno. No forno ela era derretida de tal forma que ela perdia toda a sua natureza, ela perdia. Depois de derretida, ela era colocada nos moldes. De um lado tinha uma esfinge, do outro lado o molde tinha o quê? Uma inscrição. Era colocado lá para resfriar. Depois que esfriava, trazia de novo, tirava da forma, aí vinha com um tipo de lima, tirando os cantos que passou. Depois que tirava os cantos que passou, pegava uma lixa, esfregava aquela moeda até ela ficar brilhando. Depois que ela estava brilhando, era trazida aquela moeda e colocado na frente dos didóquimos. O que esses homens faziam? Poder de agregar o que? Valorização. Aí eles olhavam e diziam, esta pode colocar em circulação. Quanto que é? 10 denários. Essa daqui 5 denários. Essa daqui 15 denários. Por quê? Essa está aprovado. Pode colocar em circulação. O que Paulo estava vendo? Timóteo, da mesma forma somos nós. Deus nos tira da nossa natureza bruta, nos traz para a obra. Primeiro ele nos muda totalmente, nos leva para o forno, muda a nossa natureza. Depois Deus nos leva para o resfriamento, Timóteo. Depois Deus nos traz, nos lixa, nos bule, nos brilha. Aí sim, depois que nós passamos por todo esse processo, aí Deus, o único que pode agregar valor de circulação no seu ministério. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus nessa manhã? Diga assim comigo, ó, ministério não é algo instantâneo. Mas nós achamos que é. Mas não é, tem um processo, irmão. Fique tranquilo, eu não sei se você ainda está no forno, mas a sua natureza vai mudar. Por isso que eu digo, depois que você vira obreiro, você não presta para mais nada não ser obreiro. Você pode fazer qualquer coisa, mas você só vai se realizar sendo obreiro eficaz, abençoado, cheio da graça e do poder do Senhor Jesus na terra. Você pode ser um bom advogado, mas você só vai se realizar verdadeiramente quando você está na eficácia do seu ministério. Você pode ser um ótimo médico, mas se você é médico e obreiro, você só vai se realizar eficazmente quando você está empenhado no seu ministério. Deus, depois que Ele nos separa, Ele vai lá e programa a gente, fala assim, ó, Ele pode até voltar de novo a querer ser o que Ele era, mas só vai se realizar sendo o que eu quero. Olha, você até pode desejar ser o que você quer ser, mas você vai ser aquilo que eu preciso que você seja. Quantos podem dizer glórias ao nome de Jesus? Então Timóteo entendeu a linguagem. Então o que eu quero falar com os irmãos? Não existe aprovação ministerial sem preparação. Não existe aprovação ministerial na nossa vida sem preparação. Ninguém jamais consegue ter um ministério eficaz, um ministério aprovado por Deus instantaneamente. Você vai ter que ser aprovado. Por quê, pastor? Preste atenção. Ser usado por Deus não significa totalmente ser aprovado por Deus. Ser usado por Deus não significa totalmente aprovado por Deus.
Lucas 2:52 diz assim, que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer, a Bíblia fala de 2 Adão, não existe o segundo Adão. A Bíblia menciona 2 Adão. O primeiro Adão, ele nasceu de que jeito? Instantâneo. Deus chegou e diz assim, vamos fazer uma criatura diferente? Vamos fazer alguém a nossa imagem e semelhança? Vamos. Então vamos fazer, que tal fazer ele? Eu não sei se ele nasceu já 1,75 m, ou 1,80 m, ou 1,60 m, não sei que tamanho que ele era, só sei que eles já fizeram ele grande. Então e aí, faz a orelha, a cabeça, tudinho, ajeitou, feito, só para ele. E aí, já nasceu grande. Grandão. Diga comigo, o primeiro foi instantâneo. É seu instantâneo. Ele não passou pelo processo lá no útero, 9 meses, nasceu. Adão nunca teve alguém que falava assim, Adão, não mexe, Adão, se você mexer nesse copo, a mãe vai bater, Adão, senta aqui, Adão, senta aqui agora, 5 minutos de castigo. Adão não teve isso. Adão não teve uma preparação assim. Adão nasceu instantâneo, nasceu grande. A primeira tentação que veio na vida dele, o que aconteceu? Ele caiu. Aí o outro Adão, Deus disse assim, o outro vai ser desenvolvido. Diga comigo, o outro foi desenvolvido. Diga comigo, o primeiro foi instantâneo, mas o segundo foi desenvolvido. Quer dizer, o outro foi desenvolvido. Lá no útero da mãe, as contrações da mãe, nasceu. Você acha que Jesus já nasceu mandando aquieta-te vento e acalma-te mar? Você acha que Jesus, desde pequenininho, a mãe dele levou ele, ela falou, meu filho, vamos levar ele ali, José, tem uma mulher doente, vamos levar ele aí, nenenzinho, põe a mãozinha na cabeça dele e cura ele aí, neném. Fala assim, fala, Sara. Ele cresceu, irmão. Desde pequenininho a mãe dele falava assim, Jesus, senta aqui, por favor, vai lavar as mãos, não pode brincar com lama. Jesus, está brincando com lama, Jesus? Jesus, vem cá, cresce, senta aqui. A Bíblia diz que ele cresceu, ele foi desenvolvido, ele foi para a sinagoga, ele sentou lá e ele ouvia todo dia o rabino ensinando. Hoje nós vamos aprender sobre o livro de Números. E ele sentou ali, e ele foi treinado, ele foi preparado, ele cresceu, ele foi desenvolvido, ele foi ramificado. Quantos creem que Deus vai crescer? Você também pode dizer glória ao nome de Jesus. Cresceu. Lá no mundo, irmão, lá no mundo você estuda a lição para passar pela prova. Aqui na igreja, irmão, primeiro você passa pela prova para depois você aprender a lição. Quem crê nisso pode dizer glória ao nome de Jesus. Ele cresceu, ele foi desenvolvido. Paulo disse em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, sentia como menino, mas a temporalidade de menino acabou um dia, e eu tive que virar homem. Ministério é assim mesmo, meu querido irmão. Deus está trabalhando na tua vida, você está sendo preparado, você está sendo desenvolvido. Fique tranquilo, Deus já está vendo você, o seu lugar que você vai chegar já está preparado. Quantos que acreditam nisso e pode dizer glórias ao nome de Jesus Cristo? Foi preparado, cresceu, aprendeu na sinagoga com os doutores da lei. A Bíblia diz que ele sentava, ele interrogava. Foi desenvolvido. E o que eu acho tão interessante é a sabatinação do seu ministério. Como ele foi sabatinado. Depois que ele cresceu em graça, em sabedoria, que ele foi desenvolvido, o mesmo tentador que derrubou o primeiro veio. Chegou, olhou para ele. Olha a importância da preparação, irmão. Olha a importância da preparação. Chegou para ele e falou assim, tem muitos dias que você está sem comer, não tá? Pelo que eu estou contando, tem uns 40 dias que você não come. Mas você não é o filho de Deus? Olha as pedras aí. Aponta o dedo. Manda elas virar pão. Que ele reagiu diante dele. Será que ele reagiu assim, pai, manda fogo do céu e queima esse capeta aqui agora que está me atentando?
Pai, põe poder na minha mão que eu vou repreender ele agora. Pelo contrário, a preparação, Jesus nos ensinou que a preparação é que dá sustentabilidade ao nosso ministério. Jesus olhou para ele e disse assim, ó, eu fui preparado para esse momento e eu vou usar a ferramenta da preparação. Olhou para ele e disse assim, ó, está escrito, eu fui preparado para esse momento. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que haver preparação. De todo jeito Deus vai te preparar. Você nunca vai escapar da lixa. Você nunca vai escapar da lima, os cantinhos. Deus vai dar uma olhada, não coloque circulação sem tirar esse cantinho aqui não. Mas vai doer, não tem problema não, tira. Não, mas dá mais uma brilhadinha nele, passa mais a lixa para ele brilhar mais, para ela brilhar mais. Quanto mais passa a lixa no seu ministério, mais você brilha. Ministério não é uma promoção não, irmão. O povo está invertendo. Sabe por que nós não estamos tendo sustentabilidade espiritual? Estamos invertendo a visão do ministério. Achamos que ser chamado para ser para o ministério é ser chamado para ser um popstar da vida, é ser chamado para ser aí, ó, um ícone da vida. Não, irmão, ministério não é promoção não. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Não é só de aplauso que vive o ministério, não é só de glamour que vive um ministério, não é só de oba-oba que vive um ministério. Ministério é sofrer, é ser chamado para sofrer. Pedro, ó, não vai, de hoje em diante vai mudar tudo isso aí, Pedro. Tudo vai mudar. Eu fico vendo nós hoje, né, irmãos? Uma lutinha de nada, nós joga a toalha, emburra, fica lá de longe, precisando de uma paparicada, querendo que todo mundo manda uma mensagem no celular assim, não, irmão, estou vendo que você está passando, irmão, Deus vai ter dó de você. Não, irmão, ministério é sofredor mesmo, irmão. Fomos chamados para a guerra, somos chamados para olhar para ser preparado, estamos sendo preparados. Ele veio de novo e disse assim, então tudo bem, você quer ir de Bíblia, você foi preparado? Citou outro versículo para ele também. Então vamos lá para o pináculo do templo aí, salta aí de cima, você diz que é Bíblia, então você foi preparado. Só que o inimigo não entende, é que exegese sobre ele. Solta aí de cima, então, não está escrito aí? Você não está falando que está escrito? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles vão vir no ar assim, ó, Jesus, não cai não, vai, pega você e não deixa você cair. Jesus olhou para ele e falou assim, não cai nessa sua também não. Fui preparado e bem preparado. Também está escrito no mesmo livro que você está citando para mim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Preparação. O inimigo usa tudo, irmãos, para tentar. Se nós não prepararmos, não adianta, não, isso é sério. Aprovação, não existe aprovação sem preparação. Nunca existiu. Paulo falou para Timóteo, ó Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus tem que assinar no seu ministério. Deus tem que chegar no seu ministério e Deus fala, anjo, traz a caneta aí para mim. Cadê? Vamos assinar a ficha do Timóteo. Cadê? Vamos assinar a ficha de Timóteo. Aprovado. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estou assinando um documento aprovando. As intempéries vai surgir, as adversidades vai surgir, os problemas vai surgir, mas eu estou selando e aprovando. Ministério que eu aprovo não é ministério fracassado. Quem crê nisso, dê glória a Deus.